Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um programa Pão Nosso aqui na Rádio Web Meimei. Aqui quem vos fala é Eric Mateus e você pode acompanhar toda a nossa programação pelos aplicativos Spotify, YouTube e também baixando o nosso aplicativo da Rádio Web Meimei aí no seu celular. Fique por dentro de toda a nossa programação semanal. O programa Pão Nosso é exibido todas as segundas, quartas e sextas, às 18h30. Certo, amigos? Hoje vamos dar sequência ao estudo do livro Jesus no Lar, aqui no programa Pão Nosso, capítulo 12, Os Descobridores do Homem. Vamos ao estudo? Fim da leitura de alguns trechos da história de Job. A palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Poderoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta, que essas informações subiram ao trono do Eterno. E, porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Olha, meus amigos, interessante, né? Essa primeira parte, porque Jesus fala sobre esse homem que era muito conhecido pelas suas qualidades morais na terra pelos homens e que chamou a atenção até dos arcanjos, daqueles espíritos elevados. Interessante isso, né? Mas mesmo com o pedido dos arcanjos para que esse missionário, este homem fosse transferido aos céus, o que Jesus fala aqui? Que a divina sabedoria queria realmente verificar com exatidão se isso era correto, né? Olha que interessante. Aqui Jesus está falando que talvez até os arcanjos, aqueles espíritos mais elevados, ainda possam cometer erros. Por quê? Porque perfeito é Deus, perfeito é a divina sabedoria. Para isso, então, os anjos educadores a serviço do Altíssimo enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados. Olha que interessante, meus amigos. Os descobridores dos homens santificados. O que é imposto ao homem terreno para saber se este homem é realmente grande espiritualmente? E aí entraremos um pouco aqui na seara dos espíritos missionários, né? Que muitas vezes nós colocamos aí a cargo de grandes benefícios e tudo mais, mas que na verdade são espíritos que passam por grandes desafios espirituais durante a missão. Vamos ver então quais são esses
descobridores de homens santificados. E assim, a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera desceram, cada qual ao seu tempo, para efetuarem as provas indispensáveis. A necessidade, que em casos desses sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Olha, meus amigos, que interessante, Jesus pontua que a necessidade, na maioria de suas vezes, vem primeiro, porque ela nos oferece a escassez, os obstáculos, as doenças, o abandono familiar. Que interessante, né? Podemos pensar que a necessidade é a prova que Deus nos oferece para observar a nossa capacidade de resistência. É isso que Jesus está falando aqui. Esse homem foi observado pela sua capacidade de subir aos céus, talvez, mas por ele estar na terra, ele precisava ser provado, e muitas vezes o que nós passamos aqui, nós passamos dificuldades, nós passamos privações, e talvez seja esse pensamento que nós temos que ter de prova, de observação de Deus sobre nós. E o que nós estamos provando para o nosso Deus? A nossa capacidade ou a nossa queixa? Então esse homem passou a primeira necessidade. Ele passou por essa prova porque ele estava robusto na confiança. Chegou então a vez da segunda prova, a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa lauta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e afastou-se das insinuações dos prazeres fáceis. Distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Olha aí, o próximo veio o dinheiro. Após um momento de escassez, nos é oferecido muitas vezes a mesa farta. E aí Deus nos observa novamente, vendo que esta fartura vai promover um pensamento de acumulação, de orgulho e de vaidade. Isso vai mostrar como nos damos em relação ao dinheiro, se nós distribuímos ou se nós acumulamos para nós. E assim, novamente, esse homem distribuiu as suas moedas e as posses e conquistou o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Passou assim pela prova do dinheiro. Vitorioso na segunda prova veio o poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial, e usou o poder com brandura
educando quantos o rodeavam por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre o qual nascera. Meus amigos, o poder. Uma tarefa muito difícil no planeta Terra, porque ele nos oferece a falsa sensação de superioridade, onde pessoas acabam nos servindo sempre pela nossa autoridade de um cargo, do próprio dinheiro, e nós nos acostumamos com a bajulação, com a servidão, onde as pessoas nos devem servir o tempo todo. Uma prova muito perigosa, que descobre muitos homens que se auto-intitulam santos, porque o poder acaba dando essa falsa ilusão. No entanto, novamente, o nosso homem santo passou pela prova do poder, porque tratou todos com brandura, com calma, instruiu a quem ele precisava e assim tratou o poder como um recurso a mais na trajetória da vida. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pelo último descobridor do homem santo, pela cólera, de maneira a sondar-lhe a posição espiritual. A instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio. Falando com manifesta desconsideração em assunto privado, que, embora a expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social, indiscutível dignidade. Meus amigos, o orgulho. Depois de ele ter passado pela necessidade, pela prova do dinheiro, pela prova do poder, vem ela sorrateira, a cólera. De forma silenciosa, e nos fala ao nosso coração dos nossos privilégios, da nossa superioridade através do orgulho. E aí nos enfurecemos porque achamos que já alcançamos algum degrau a mais que os outros aqui na terra. Tomemos cuidado com o orgulho que nos traz essa descobridora de homens santos, a cólera, a raiva, a fúria por não termos a consideração das outras pessoas que nós achamos que devíamos ter. E aí o devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade. Quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho matriculado na escola de iluminação ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. A cólera revelou aquele trabalhador, porque ela realmente mostrou o íntimo, e muitas vezes o orgulho ferido, a raiva, a explosão, a reação às ações alheias nos oferece aquilo que realmente somos no espelho da vida. Essa imagem de descontrole e desequilíbrio. Mas o que
devemos tirar com essa lição é que o homem já havia passado os outros obstáculos. E apesar de faltar bastante tempo para ele conseguir alcançar os céus, ele já estava a caminho. E assim na sala, a curiosidade geral transparecia do semblante de todos, que não ousaram trazer outras observações em relação àquela história que Jesus havia contado. E assim o Cristo, estampando no rosto sereno um sorriso, terminou. Quando o homem recebe todas as informações que necessita para elevar-se ao céu, quando ele recebe todas as informações, né? O Pai determina que ele seja procurado por essas potências educadoras. Olha que interessante. Quando nós conhecemos a verdade, Deus nos manda essas potências educadoras para verificar onde nós já estamos nessa escala evolutiva. E muitas vezes, meus amigos, nós reclamamos das dificuldades que são nos colocadas devido a essa falta de reflexão sobre qual a necessidade delas para a minha caminhada, a minha jornada espiritual. É uma forma de filtrar aqueles que já estão se tornando espíritos mais desenvolvidos, mais conscientes, espíritos que estão evoluindo. A maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente desfrutaram nos exercícios da necessidade que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados nas sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos, meus amigos, são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual do espírito não reflete o brilho da grandeza do Criador nos campos da vida. Olha, então quantos já param quando são apresentadas a ele a dificuldade? Outros estagnam quando vem o dinheiro, porque eles passam a ser pessoas que guardam o dinheiro no cofre da sovinice, que acumulam e não distribuem os recursos que Deus oferece. Outros estagnam na fama, no poder, na bajulação, porque deixam de aplicar a sua superioridade aqui de um cargo para as grandes massas, as pessoas, o próximo, ajudando a todos no crescimento. E aqui está falando uma coisa interessante. E raríssimos são aqueles que passam pela cólera. Sabe por quê, meus amigos? Que Jesus fala aqui que para que Deus brilhe em nossos corações, nós devemos nos diminuir a nós mesmos. Nós devemos apagar. Porque a nossa superioridade aparente, ilusória, tampona o brilho que vem dos nossos corações, que é o brilho de Deus em nós. Então que nós apaguemos a chama da vaidade, do orgulho, da cólera, para que brilhe em nosso coração o amor puro de Deus. O mestre calou-se, sorriu compassivamente de novo, e porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada.
Certo, meus amigos, vamos ficando por aqui com mais um programa Pão Nosso aqui na Rádio Web Mimimi. Acompanhe toda a nossa programação aí, nossas redes sociais, nosso aplicativo Rádio Web Mimimi. E até o próximo programa com mais uma lição do livro Jesus no Lar. E com vocês eu vou ficando por aqui. Eric Mateus, da Rádio Web Mimimi para o mundo. Programa Pão Nosso, o amor do Mestre, alimentando os corações. Um forte abraço.